Você já conheceu alguma pessoa que no começo era muito legal? Fazia você se sentir bem, dar risada, você sentia que podia chamar essa pessoa de irmão ou irmã, mas com o passar do tempo, você começou a sentir dúvidas sobre essa pessoa, começou a se sentir pressionado na presença dela, chegou a se questionar se ela era uma pessoa boa mesmo, ou não era apenas uma pessoa falsa. E o pior, você teve esses pensamentos sobre essa pessoa sem saber explicar por que exatamente você estava se sentindo assim. Talvez você estava na presença de um narcisista. Hoje eu vou te mostrar como narcisistas te manipulam, quais são os sinais sutis que você não percebe, quais são as estratégias psicológicas e como identificar o jogo antes que eles te coloquem como peça do jogo. Para ilustrar isso, nós vamos usar um caso real envolvendo Jeffrey Epstein, não para fazer um diagnóstico clínico de narcisismo, mas para entender certos padrões comportamentais narcísicos ou egoístas que pessoas podem ter quando estão te manipulando e sem que você perceba, você está servindo elas. Porque manipulação não começa com agressão, começa com sedução, com sorriso, com aquela pessoa te cativando. E é exatamente aí que mora o perigo. Portanto, depois da vinheta, vamos entender mais sobre como narcisistas te manipulam. Olá pessoal, meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em comportamento e comunicação não verbal e você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. Para ser bem direto, o assunto hoje é como saber quando um narcisista tá te manipulando. Você já passou por isso? Já teve alguma pessoa que você achou que era amigo, achou que era amiga, depois no fim se mostrou uma baita pessoa falsa? Coloca aqui nos comentários qual foi a última vez que você passou por esse tipo de desapontamento na sua vida. E o nosso grande ponto aqui, antes de começar falando sobre manipulação, sobre narcisismo, é contextualizar com uma definição. O que é um narcisismo? Você sabe me dizer? Em resumo, o narcisismo não é simplesmente quando alguém gosta de si mesmo. Isso pode ser uma autoestima super elevada. O que estamos falando aqui são pessoas narcisistas, que não necessariamente precisam ter um transtorno ou um diagnóstico clínico, mas que são pessoas extremamente egoístas, que colocam o desejo delas acima dos outros e muitas vezes enxergam as outras pessoas como meio para obter aquilo que elas querem. Os traços de comportamentos assim incluem sentimento de grandiosidade, necessidade excessiva de admiração, falta de empatia e exploração social. Mas atenção à regra dos 3 Cs que a gente sempre fala aqui no Metaforando. Contexto, congruência e combinações. Uma pessoa pode apresentar um traço isolado de comportamento egoísta sem ser necessariamente uma narcisista. O que buscamos são padrões consistentes. Então preste atenção no que eu vou falar no vídeo e observe se pessoas que você conhece repetem esses padrões com grande frequência. Primeira grande forma de um narcisista te manipular é justamente quando ele ou ela te conhece, quando você começa a se relacionar com essa pessoa. É a chamada fase de idealização. No começo, acontece que o narcisista não te domina por completo. Ele foca em te encantar, te fazer gostar dele. Ele faz uma coisa chamada espelhamento comportamental. Ele copia seus gostos, concorda com as suas opiniões, gosta das mesmas coisas que você, se mostra incrivelmente alinhado ou alinhada com aquilo que você valoriza. Você fala que ama determinada coisa, ele ama também. Você fala que gosta de determinada música, banda, filme ou celebridade, ele também gosta. Você diz que sofreu no passado, ele diz que também sofreu por algo muito parecido. Isso na sua cabeça cria um atalho chamado efeito de similaridade, estudado na psicologia social como um dos principais gatilhos que fazem a gente querer se vincular ou se tornar amigo de alguém. Você sente algo como: nossa, essa pessoa me entende como ninguém, caramba, gostei dela, quero me aproximar mais dela, e coisas assim. Onde que a gente percebe isso, por exemplo, no caso do Jeffrey Epstein, um dos maiores casos de um monstro explorador e também que fazia tráfico de crianças para fins de exploração sexual. Bom, Epstein, diversos relatos sobre ele mostram como que ele se apresentava como um mentor, um benfeitor, um homem influente, um homem inteligente que abria portas para várias pessoas, oferecia oportunidades, patrocinava estudos, patrocinava artigos, atletas, artistas. Ele se moldava aquilo que a outra pessoa queria dele. Perceba o padrão. Se você fosse um cientista, ele ia falar que é o cara mais interessado na ciência e ia patrocinar o seu estudo. Se você fosse um artista, ele ia dizer que era a pessoa que amava a arte, que concordava com você, ia patrocinar a sua música, a sua obra de arte. Você consegue perceber o padrão? O narcisista não mostra de primeira o que ele é. Primeiro, ele está muito interessado em te cativar, em fazer você gostar dele, em te dar presentes, em fazer você olhar para ele e pensar que ele vai te tratar bem. Então nós caímos no segundo ponto, que é a construção de autoridade. Após a conexão emocional, vem a fase onde o narcisista precisa fazer você entender que ele ou ela é uma pessoa muito importante e que você depende dele ou depende dela. Narcisistas utilizam sinais clássicos de dominância, interrupções frequentes, tom de voz levemente elevado, contato visual prolongado e invasivo,
gestos expansivos entrando no seu território, eles começam a polvilhar a sua vida. Te mandam mensagem todo dia, ligam pra você todo dia, querem que você saia com ele, com ela toda semana. É como se você, no seu dia a dia, na sua vida, começasse a ser pequeno e a sua agenda, as coisas que você quer fazer começassem a ser ditadas pelo narcisista, pela narcisista. Você vai fazer o que ele ou ela quer. Ele começa a criar situações na agenda pra você ir junto com ele, junto com ela. No caso do Jeffrey Epstein, a construção de autoridade era baseada em status, dinheiro e conexões com figuras públicas. As pessoas se aproximavam dele e logo em seguida ele colocava elas em contato com quem elas precisavam. Logo elas passavam a pensar, nossa, se eu me aproximar do Jeffrey Epstein, ele vai me colocar em contato com alguém, eu consigo melhorar minha carreira, fazer dinheiro, então é melhor que eu seja submissa ao Epstein, para eu poder conseguir esses contatos estratégicos. Perceba como que essa autoridade acaba gerando um sentimento de submissão psicológica na outra pessoa. Isso inclusive é um princípio estudado desde os experimentos de Milgram. Quanto maior a percepção de poder, menor a tendência das pessoas te questionarem. E é aqui que começa a manipulação real. Se você já conheceu alguém assim na sua vida, do jeito que eu tô falando até agora, escreve a palavra manipulação aqui nos comentários, para que mais vídeos como esse cheguem até você e você possa se proteger e nunca mais ser manipulado, ser manipulada. Fase número 3 é a fase do isolamento gradual. A manipulação que o narcisista fez com você até agora acabou fazendo você se aproximar dele. E agora que ele vai começar a te dominar de fato. Mas para dominar uma pessoa é necessário que não tenha muita interferência externa. E então, o narcisista começa a isolar você do resto da sua vida. Ele quer conversar com você sempre sozinho ou quando você tá sozinha, criticar os seus amigos, criticar a sua família, plantar dúvidas na sua cabeça sobre pessoas que você gosta, que você considera. O objetivo é simples, ele quer que você passe a não confiar muito nos outros, não querer conversar, não querer estar na presença dos outros, de outras pessoas, mas sim apenas estar com ele ou com ela. Porque se você estiver apenas falando com ele, ele consegue te influenciar sem outras influências externas. Frases típicas como, olha só, eles têm inveja de você, ou só eu realmente te entendo. Ou ainda, cuidado, eles estão querendo que você se afaste de mim. Você percebe a sofisticação? Ele tenta plantar uma dúvida na sua cabeça para que você comece a se afastar de todas as pessoas que você já tem na sua vida, no seu dia a dia. Perceba a sofisticação. Ele não manda você se afastar. Ele faz você ter uma dúvida e então você escolher se afastar dessas pessoas, ao passo que você vai ficando cada vez mais dentro dos tentáculos dele ou dela. No caso de Jeffrey Epstein, muitos relatos apontam ambientes controlados, acesso restrito e influência direta sobre quem poderia ou não estar presente naqueles ambientes, naquelas festas que ele fazia. Ambiente controlado é igual a narrativa controlada. Só podia estar numa festa do Epstein quem ele quisesse, e se ele quisesse falar com você em específico, ele ia levar você para uma sala vazia, sem mais ninguém, para poder te manipular e fazer você acreditar no que é que ele quisesse. Quarto ponto, gaslighting. Aqui a gente entra numa técnica avançada de manipulação. Gaslighting é quando um manipulador distorce fatos para que você fique na dúvida da sua própria percepção. Exemplos clássicos como, você tá exagerando, isso nunca aconteceu, não, você entendeu errado, não é dessa forma que você tá pensando. Neurologicamente isso gera uma dissonância cognitiva na pessoa que é manipulada. O cérebro prefere duvidar de si mesmo do que aceitar que foi enganado. Então, como consequência, você começa a pedir desculpa por coisas que não fez, ou que você nem sabia que tinha feito. Começa a questionar a sua memória. Pô, será que eu fiz isso mesmo? Não sei, cara, será que eu não tô viajando? Será que não foi erro de interpretação? Não foi exagero meu? Ou seja, você começa a se sentir culpado e a sua confiança vai cada vez mais ficando menor. E quando a culpa entra, é aí que o controle dele ou dela está estabelecido na sua cabeça. É assim que o narcisista opera, por meio da sua culpa. Quando você se sente culpado, ele consegue te manipular por meio das emoções. O quinto e último ponto é a desvalorização. É aquela queda calculada. Depois da idealização vem a desvalorização. É aí que ele começa a te criticar, aquele carinho que ele tinha por você vira silêncio, a atenção vira desprezo. Esse contraste começa a ativar um sistema de recompensa intermitente na sua cabeça. O mesmo mecanismo, inclusive, que faz as pessoas ficarem viciados em jogos de azar. Você nunca sabe quando vai vir o próximo momento bom, então você decide apostar em ficar um pouco mais de tempo com aquela pessoa. É comum nessa fase que a vítima do narcisista comece a pensar de momentos passados. Nossa, mas no começo era tão bom. Eu lembro do primeiro beijo, a primeira viagem que a gente fez junto, a primeira festa, o primeiro isso. E aí o seu cérebro ele ignora que naquele momento atual da sua vida a pessoa tá te tratando mal e começa a criar uma espécie de aposta interna. Não, mas eu vou ficar aqui porque, cara, certeza que nós vamos ter outros momentos bons como nós tivemos no começo e por aí vai. E é exatamente por isso que a pessoa continua insistindo num relacionamento tóxico. E o narcisista ele percebe isso, então ele começa a alternar. Ele te trata mal, manipula você, te trata mal. Aí um dia ele muda, do nada, te trata super bem, se arrepende, chora, te pede desculpa, aí em seguida volta a te tratar mal por mais um tempo. E ele vai alternando isso pra deixar você
viciado ou viciada em não conseguir largar dele. Vendo como é complicado lidar com esse tipo de gente, cara? Por isso que você precisa participar da nossa imersão presencial, 3 dias de treinamento, onde você vai aprender a se comunicar bem, retomar a sua confiança interna sem depender de nenhuma outra pessoa e aprender como identificar manipuladores antes que eles façam mal pra você. 3 dias treinando comigo, com a minha equipe, presencialmente em Monte Verde, sul de Minas. Restam menos de 10 vagas enquanto eu tô gravando esse vídeo. Se você quer participar do treinamento, quer conversar comigo pessoalmente, quer estar participando aqui do evento, clica no link na descrição desse vídeo e vem participar. Mas corre, tá? Em resumo, qual é o padrão completo, então, do processo de manipulação de um narcisista? Começa pela idealização ou em cativar a vítima, depois gera autoridade nela, depois começa a isolar ela das outras pessoas, então vem a fase do gaslighting e, por fim, a desvalorização. Isso não é acidente, é um padrão comportamental observado em manipuladores. E o mais perigoso, todas essas etapas podem acontecer sem gritaria, sem dedo na cara, sem palavrão, pode ser algo muito sutil e quando você menos percebe, você tá ali sem sua autoconfiança e manipulado por uma pessoa que de fato não quer seu bem. Portanto, se faça uma pergunta: qual foi a última vez que você se sentiu mal num relacionamento ou tendo amizade ou contato com uma pessoa, se sentiu humilhado ou humilhada, falou que não queria mais estar com essa pessoa, mas mesmo assim decidiu continuar com ela? Qual foi a última vez que isso aconteceu? Se avalie, pense bem. Outra coisa para se perguntar: você tá numa relação com uma pessoa, seja namoro, amizade, enfim, você sente que você precisa provar seu valor? Você sente que o valor não é igual quando você percebe as coisas que você fez, as coisas que a outra pessoa fez de volta para você? Pode ser um outro sinal complicadíssimo também. Enfim, se esse vídeo abriu a sua percepção para esse tipo de pessoa, eu peço que você comente a palavra manipulação para que outras pessoas recebam esse alerta e para que mais vídeos como esse cheguem também até você. Meu nome é Vitor Santos, eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever para o evento presencial para você vir aqui estudar comigo, e para quem não vai participar, a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço então e até a próxima.